Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, vamos dar início a esta audiência de conciliação em dissídio coletivo, que envolve a Celepar e o sindicato respectivo, né? O sindicato da categoria dos trabalhadores. Pelo que verifiquei aqui nos autos, os senhores já estavam se encaminhando para uma possível conciliação, né? Já houve tratativas, proposições, algumas proposições, e pelo que vi, pelo que chegou hoje, né, documento encaminhado pela empresa como sendo uma última proposição, né, antes da audiência, que foi levada à Assembleia. Me parece que vocês já conseguiram caminhar, evoluir bastante no sentido de fechar esse acordo, com exceção, acho que, de uma cláusula, né, que é a que tem aí um cunho um pouquinho mais jurídico de discussão, né, que é a cláusula da demissão motivada, né. Eu não sei se é isso, então, vocês já vêm, né, com o acordo já bastante entabulado. Isso é muito bom, porque a gente consegue resolver, e a categoria consegue resolver e paralisar, então, extinguir esse movimento de paralisação, né? Que, pelo jeito, também não estava aí acarretando grandes dificuldades de funcionamento da empresa, né? Sim, a greve já encerrou. Encerrou, né? Uhum. Bom, eu não sei se os senhores gostariam de colocar, reiterar as condições até então pactuadas ou ratificar o que veio no documento. Quem trouxe esse documento foi o sindicato, né? O sindicato informa, então, os termos, né, desta ata de reunião, a ata da Assembleia, né? E exatamente nessa reunião foi passada a proposta da empresa, que seria um acordo parcial, né? Um acordo parcial nos autos deste dissídio coletivo, e as partes se compõem em relação às cláusulas que foram reivindicadas pelos trabalhadores, com ressalva apenas da cláusula 29ª, que é a cláusula da demissão motivada, que permanece sendo postulada, né, e que até esse momento acho que não houve ainda possibilidade de uma aproximação, né, nesse ponto. A empresa aqui, eu acho que já foi um grande avanço, deixa de condicionar a assinatura do acordo coletivo ou eventual acordo que seja feito aqui, deixa de condicionar a desistência da ação de cumprimento, né, até porque isso poderia implicar discussões enormes, especialmente no que se refere à renúncia de direitos pelos trabalhadores, né, isso realmente poderia acarretar dificuldades muito grandes, aí até de homologação de qualquer outra cláusula, né, e que a empresa, então, acolhe a reivindicação dos trabalhadores de estender a licença paternidade para 20 dias, que era também uma outra reivindicação, é isso? Então, fica acertado. O acordo teria vigência de 1 ano, mantém-se a data base em maio, aplica-se reajuste salarial de 9,83 para todas as faixas salariais, incidente sobre o salário de abril de 2016, com vigência a partir de 1º de maio. Aplicação desse reajuste de 9,83 sobre as cláusulas econômicas previstas na pauta de reivindicação deste dissídio coletivo. E incidentes sobre os valores praticados em abril de 2016, com vigência a partir de 1º de maio, exceto quanto ao abono de férias. E propõe também a manutenção de todas as cláusulas econômicas e sociais previstas no dissídio aqui interposto, né, esse de 2016, e a adequação da redação de uma cláusula, que é a cláusula 15ª, complementação do auxílio-doença, e a adequação da redação quanto ao regulamento de frequência, que é o item 5.4H, e também se compromete a empresa a iniciar estudos para implementar a participação nos lucros, é isso? Então, em relação à participação nos lucros, há um compromisso da empresa aqui de iniciar os estudos para implementar a participação
E uma primeira reunião entre a Celepar e o sindicato deverá ocorrer até 31/10, agora visando essa finalidade, né? E previsão aqui de apresentação conjunta dos estudos, cuja responsabilidade será de ambas as partes. Vocês pensaram em fixar aqui uma comissão de estudos, algo assim para deixar mais concreto isso, com a participação da empresa, a participação do sindicato? Seria bom até para que, de repente, não se toma essa iniciativa, daí vai cobrar de quem era a iniciativa, tal, não se previu aqui. Pense nessa possibilidade aqui de se criar aí instituir talvez uma comissão de estudos, a gente já sai daqui com uma proposição bastante concreta, né, em relação a essa cláusula. Então, a gente pode pensando nisso, né, como é que viabiliza, como é que deixa mais concreto isso, né? Quanto à compensação dos dias de paralisação, aqui não há essa informação, quantos dias de paralisação se registraram? Foram 23 dias, né, doutora? 23 dias. Quanto a esses dias de paralisação, a proposta da empresa foi de que metade dessas horas, né, desses dias, sejam abonados, né, simplesmente não cobrados, não descontados, e metade sejam compensados pelos trabalhadores, né? E aí teria que se estudar uma forma, mediante acordo prévio com a chefia, fala aqui, né? Até o dia 30/4/2017, quer dizer, há um período grande, longo aí para uma possível compensação, que eu acho que é bastante razoável. Nós já chegamos a fazer acordos aqui em dissídio coletivo exatamente nesses termos, de que os dias paralisados eles seriam de alguma maneira compensados, né, com algum acréscimo de trabalho dentro de um certo período, que aqui vai até abril de 2017, acho que dá para trabalhar bem, né, esse período. Condição do encerramento da greve, mas já foi dito que a greve já encerrou, né, em função da aceitação da proposta, possivelmente na Assembleia. E ficaria em aberto essa cláusula da demissão motivada. Não sei se os senhores gostariam de retomar um pouquinho a discussão quanto a essa cláusula, ou já é algo que vocês têm como certo, que em relação a ela não haverá acordo? Não querem repensar um pouquinho? Me parece que até houve uma assessoria econômica do tribunal, parece que trouxe um modelo de cláusula para uma categoria semelhante, né? Dataprev. Eu não tenho essa redação, até gostaria de ter acesso a essa redação. Se, no que ela difere, né, da redação proposta. Mas eu acho que, de qualquer maneira, penso que tem que se ponderar que, no julgamento do dissídio coletivo, no julgamento desta cláusula, né, quer dizer, seria um acordo parcial em relação a todas essas outras e só ficaria essa aqui para julgamento. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho, na sua seção de dissídios coletivos, ele tem o precedente, se eu não me engano, é o 47, precedente 47, que vai bem nesse sentido. Então, eu não sei se a Celepar ponderou isso, que no julgamento do dissídio coletivo é muito provável que talvez se aplique esse precedente, né? Não vou dizer que vai aplicar, porque não sou eu que vou julgar, mas o precedente 47... ele fala que o empregado despedido será informado por escrito dos motivos da dispensa. Então, veja, vocês já estão aqui com precedente em dissídio coletivo, não é em dissídio individual, em dissídio coletivo do Tribunal Superior do Trabalho, e também essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, em 2013, no sentido de que os empregados de empresa pública, sociedade de economia mista, não podem sofrer despedidas sem justa causa, sem saber o motivo, sem haver a justificativa. O Supremo Tribunal Federal, então, decidiu que empregado, que é obrigatória a motivação da dispensa unilateral de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Será que com base nessa decisão do Supremo, com base nesse precedente do Tribunal Superior do Trabalho, a gente já não poderia incluir isso no acordo? Porque qual é a expectativa que a Celepar tem em relação à matéria, em relação ao sucesso do dissídio coletivo nessa matéria? Então, Excelência, nós entendemos que essa matéria ela é muito controvertida ainda, né? Esse precedente normativo, ele não é claro se refere a dispensa sem justa causa ou com justa causa, nem se aplica à sociedade de economia mista, que exerce atividade econômica, né? A decisão também do Supremo, ela é relativa aos Correios. Sim, que é uma empresa em situação semelhante, é uma empresa pública, né? Vocês são economia mista, mas a decisão do Supremo, ela teve repercussão geral, reconhecida. Sim, mas daí tem uma decisão agora, uma medida cautelar do ministro Barroso, que suspendeu os efeitos desse recurso extraordinário dos Correios, principalmente com relação a essa repercussão geral, que ela não é clara ainda se aplica, porque o Correio ele tem monopólio da atividade postal, ele é uma empresa estatal sui generis, né? Porque ele é equivalente à fazenda pública, bem diferente da Celepar. Então, como é muito controvertido, então a gente prefere ainda deixar essa discussão mais à frente, né? Tá bom, só a título de alerta, porque como teve repercussão geral na matéria e o próprio Supremo faz referência de que é obrigatória a motivação da dispensa de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Sim. Quer dizer, aí abrangeu todas essas entidades da União, dos estados, do distrito e dos municípios, né? Mas, enfim, se não houver a possibilidade mesmo, dá para ir para julgamento, claro. Era só para tentar mesmo não deixar mais nenhuma discussão, porque o que acontece? Hoje, se um trabalhador é despedido sem justa causa, sem o cumprimento desse requisito, ele, se quiser, vai ter que entrar na justiça, discutir, né, para obter uma reversão. Ao passo que, se estiver na negociação coletiva, é algo muito benéfico para os trabalhadores, todos têm essa segurança, né, de que a empresa vai ter que atender o negociado, sob pena até das penalidades. Então, é algo assim de muito benéfico, né, para os trabalhadores, que é uma cláusula que realmente significaria um avanço muito grande nas negociações, né? Como a matéria é controvertida, a empresa tem tomado todas as cautelas. Tá bom. Excelência, boa tarde, a todos. Saúdo a turma, vice-presidente. Gostaria apenas de ressaltar que essa cláusula foi um dos principais fatores para a deflagração do movimento grevista. E é uma cláusula que, para os trabalhadores, tem uma importância muito grande, da qual eles não abrem mão. No entanto, não abrir mão da cláusula não significa que os trabalhadores e os sindicatos estejam numa posição de intransigência. Com relação a esse ponto, e também do ponto de vista jurídico, julgaria muito importante e benéfica a composição integral. Embora já tenhamos alcançado, e já lhe afirmo a Vossa Excelência desde já tenhamos alcançado algo próximo de uma conciliação parcial. Acredito que falte pouco. Estamos analisando, a diretoria da Celepar encaminhou uma minuta, como era de praxe entre as partes, encaminhou uma minuta na sexta-feira, que desde então está sendo apreciada pela diretoria do sindicato. Ela veio com algumas modificações de redação, algumas sugestões de atualização e alguns pontos, mas que acreditamos que serão resolvidos entre as partes, né? E então esse acordo acho que está muito viável e próximo. No entanto, gostaria da parte do SINDPD, sim, do colega, se o colega tem uma redação, uma sugestão da data prévia, qualquer coisa que possa ser conversada a respeito dessa cláusula, eu acho que poderia enriquecer
o debate e ajudar uma pacificação integral do conflito, porque, de repente, a gente não fecha esse ponto agora, isso volta a ser uma tormenta, e, na verdade, eu vejo isso como algo que é contraproducente no ambiente da Celepar, até porque a Celepar, ela já declarou que não demite publicamente, durante as negociações, o que foi acredito que foi decisivo para que os trabalhadores tenham aceitado a proposta da empresa. Foi um comunicado que a empresa fez na quinta-feira, dia 22, eu trarei aos autos esse comunicado, pelo qual ela declarou publicamente que não demite de forma imotivada. Não consta dos autos ainda, eu esqueci, vou protocolar, né? Mas isso só para Vossa Excelência entender que essa declaração da empresa deu segurança, acredito eu, para os trabalhadores aceitarem a proposta e deixar para julgamento. Mas que essa cláusula ela foi muito importante nesse período de afirmação e ela vem já do dissídio anterior. A empresa já no dissídio anterior de 2012 já tinha incorporado na sentença normativa, já incorporou essa cláusula. Essa cláusula já constava no dissídio? Constou do dissídio coletivo anterior. Só deixa eu ver se a cópia dela está aqui. 2012. Eu não sei se foi apresentado nos autos esse dissídio de 2012. Acho que sim. Foi, sim. É que aqui, esse de 2012, ele foi uma sentença normativa, né? Não foi um acordo, né? Exatamente. As partes não fecham um acordo desde 2011. Foi uma sentença normativa. Lembra, doutor, qual é a cláusula? Só para eu dar uma olhada como é que ficou isso na cláusula 32ª do acórdão do TST. 32ª, é isso mesmo? Não é 32ª. 31ª, Excelência. Demissão motivada. Será que esse... não, Tribunal Regional. Direito de demissão. Acho que é o 30. mesmo teor deste, né? Só que naquele dissídio ainda pende um recurso extraordinário. Aqui... Realmente, nesse dissídio, porque foi decorrente de um dissídio coletivo, né? Foi uma sentença normativa que julgou o dissídio coletivo e foi a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. A cláusula tinha a seguinte redação: qualquer demissão sem justa causa deverá estar justificada sua motivação e devidamente fundamentado com o devido processo administrativo e garantido o contraditório e o devido processo legal a todos os trabalhadores. Aí ficou constando assim: tendo que a necessidade de motivação da dispensa de empregados concursados decorre automaticamente de previsão constitucional. Exatamente. Especialmente em respeito ao requisito da moralidade administrativa, do artigo 37. Não havendo a necessidade de negociação coletiva para a inclusão de norma coletiva a tal respeito. Por outro lado, entendo imprescindível tal negociação para efeito de estipulação da cláusula referente ao processo administrativo. Enfim, o TST entendeu que, a rigor, essa necessidade já decorre do artigo 7º da Constituição Federal, né? Então, já tem aqui esse precedente, não sei até que ponto aqui a expectativa sei que ainda, né, ministro Barroso, ele retoma a discussão, mas não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá retirar a matéria de repercussão geral e vá julgar de uma maneira diversa da que julgou, talvez atendendo algumas peculiaridades ali. Necessidade ou não de processo administrativo, e aí o próprio Supremo disse que não era preciso, porque na realidade não se trata da estabilidade para os servidores públicos, né? Se trata da necessidade apenas de uma motivação de ato administrativo, assim como tem que fazer o concurso público, que é uma formalidade, para ingresso, né, na sociedade de economia mista e empresa pública. Para romper o contrato, há que ter também algum procedimento administrativo, e aí entra o princípio da transparência, da publicidade, né? E daí a declaração do motivo, né? O princípio da motivação, tudo isso, né? Então, a motivação aqui, ela entra não como consequência
da estabilidade no emprego do servidor público, mas como uma consequência de se tratar de um ato administrativo da administração pública que tem que ser motivado. Então, seria muito interessante, nossa, significaria um avanço muito grande se vocês realmente colocassem, aceitassem a inclusão dessa cláusula. Vocês virariam história aí no direito coletivo do trabalho, né, como história mesmo de poder estar avançando e demonstrando isso, né, reconhecendo que uma sociedade de economia mista, assim como uma entidade, uma empresa pública, ela integra a administração pública, ela tem que seguir os parâmetros da administração pública, né? Mas, enfim, fica aí a título de sugestão para que vocês não desistam aí de continuar, né, trabalhando na cláusula. Eu só queria comparar a redação dessa cláusula que foi postulada com essa trazida, porque essa aqui eu não tenho realmente. Só deixa eu ver como é que ela está aqui. Excelência. Excelência, a senhora fez a leitura do início da cláusula, como ela foi analisada. Um pouquinho mais adiante no acórdão tem como ela ficou definida. Como é que ela ficou, né? Ela ficou assim: em qualquer dispensa sem justa causa, deverá estar justificada sua motivação e devidamente fundamentada. Esta que foi feita pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, ela diz o seguinte: as dispensas serão comunicadas por escrito ao empregado, que, após ciência, terá o prazo de 15 dias decorridos para apresentar à empresa recurso requerendo a reconsideração do ato. A decisão da empresa sobre o requerimento em questão deverá ser comunicada ao empregado por escrito em até 15 dias. Mas aqui é diferente. Aqui ela obriga a empresa, ela dá um prazo para a empresa fazer a comunicação da dispensa. Ela não trata da necessidade de motivar a despedida. A cláusula aqui, ela vai além. Ela tenta assegurar o direito do trabalhador de saber por que ele está sendo despedido. Não é o que trata nessa cláusula, não. Ela só estabelece um prazo aqui. E aqui a questão é saber, o trabalhador tem o direito de saber por que ele está sendo mandado embora, mesmo quando é sem justa causa? É a questão, é exatamente a interpretação que decorre do artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Toda essa celeuma em torno do artigo 7º, da Convenção da OIT, a 158 da OIT, tudo aquilo, né? Mas essa daqui, ela é benéfica, mas no sentido de que ela abre a possibilidade do empregado, antes de consumar a despedida, dele pedir uma reconsideração do ato de despedir, mas não obriga o empregador a dar o motivo, a declarar o motivo do porquê que ele está despedindo. E é exatamente essa a tônica da cláusula postulada aqui nesse dissídio, né? Mas, enfim, fica também como sugestão aí para vocês, se quiserem ter algum avanço nas negociações também, para tentar, né, tentar também dessa maneira que ela não deixa de ser uma cláusula benéfica também, né? Bom, diante do que me foi falado, me parece que nesse momento vocês não têm ainda amadurecido exatamente a redação desse acordo, não é isso? E teria que talvez você se encontrar de novo, né? Quer dizer, não poderia ser feito agora, como um ato judicial, a gente sentar e fazer a redação do acordo. Vocês preferem trazer por escrito isso, né? Melhor, como se... melhor antes sentarmos e afinarmos a ponto para que venha de forma... Mas não há nenhum risco aí de um retrocesso aí de onde vocês chegaram até agora, né? Porque se tiver algum retrocesso, eu sento agora e redijo tudo, tá? Não, tá bom? Então, vamos fazer esse acordo aqui, né? Não podemos prejudicar o acordo, né? mais ponto e vírgula. Sei, para deixar talvez detalhes, né, bastante estipulados. Não tem problema. Vocês podem redigir e apresentam essas condições como sendo as condições do acordo, será devidamente analisado e adotado como sendo as cláusulas do acordo firmado aqui no dissídio coletivo. Tá? Ele não será propriamente um acordo coletivo de trabalho, que isso é feito independente do processo de dissídio. Como está ajuizado o dissídio, então ele é um acordo nos autos do dissídio coletivo, é um acordo judicial, mas que vocês vão trazer as cláusulas já escritas, né? Me facilita, evidentemente, o trabalho, né? Se vocês trouxerem isso já redigido, e aí eu analiso e
Se isso vier com a assinatura das duas partes, eu não preciso nem designar uma próxima audiência. Né? Agora, se tiver alguma dúvida, alguma divergência em relação aos termos do acordo, nós vamos ter que designar uma próxima audiência para discutir. Então, Excelência, podemos deixar adiado também com uma data de uma audiência. Se não for necessário, a gente cancela a audiência também. Talvez seja melhor até, né, para encaixar a pauta, né? A gente adia a audiência, vocês nesse tempo trazem, redigem essas condições e, se tudo estiver certo, eu cancelo a audiência. A gente daí só, se não tiver acordo nessa cláusula da motivação da despedida, a gente faz a homologação parcial e determina que vá para o Ministério Público, depois para um relator lá da seção especializada que vai fazer o julgamento da cláusula daí. Agora, é muito bom deixar claro como é que vai ficar, então, que o movimento de greve está paralisado, tá? Está ou ficará paralisado, né, até o julgamento final, pelo menos, né, do dissídio, né? Deixar bem certo isso, para que não retomem também esse movimento e a empresa também não seja surpreendida, né, com o movimento de paralisação. Não, os empregados aceitaram a proposta da empresa desse acordo parcial. Então acho que não tem problema. Já foram retomadas as atividades. Eu acho que o adiamento da audiência seria perfeito para essa circunstância. Acho que vai resolver a situação, não deve haver retrocesso. Seria só questão da cláusula de demissão motivada. Não sei se funcionaria, se a doutora acha que tem abertura para levar para apreciação, se Vossa Excelência concordar, como uma proposta do juízo, uma ponderação sobre a cláusula, para que seja... O que eu pondero, que ponderei no começo, foi isso, né? Nós já temos o precedente normativo, que eu parto do seguinte pressuposto. Como ele não diz, ele diz, né, que na despedida o trabalhador saberá o motivo, né, terá que saber o motivo. Como não fala se é despedida por justa causa ou sem justa causa, eu devo entender que é em todas. É aquilo. Quando o legislador não diz, não sou eu que tenho que dizer. Sim. Então, a interpretação aí tem que ser ampla. Segundo, já tem esse dissídio anterior, né, que o TST já fixou por decisão normativa. Então, mas é muito provável que isso se mantenha no próximo dissídio. E tem mais a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu só peço que a empresa pondere tudo isso e que pense muito bem para deixar que esse processo caminhe, vá para julgamento, né? Mova toda a máquina judiciária para, quem sabe, obter aí o mesmo julgamento que obteve lá naquele dissídio anterior. E, com isso, frustrar também uma expectativa de negociação por parte dos trabalhadores, porque, de fato, essa é uma conquista muito importante para os trabalhadores, né? E ela vem sendo, enquanto não regulamentado o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, ela vem sendo, essa garantia, que é uma garantia fundamental do trabalhador, vem sendo tentada pela via da negociação coletiva. Algumas negociações já colocaram, e eu reputo de extremo avanço uma cláusula dessa natureza, porque você resguarda a estabilidade, não estabilidade jurídica, aquela lá, estabilidade lá existia dos 10 anos, a estabilidade do servidor, não é isso, mas estabilidade das relações, né? Uma perspectiva de que você foi contratado e não é a qualquer momento que você vai perder o emprego, precisa estar devidamente motivado. Isso serve para todos os trabalhadores, né? Não só o Supremo aqui, ele acabou fazendo referência à sociedade de economia mista e à empresa pública, porque foi a matéria que chegou. Mas, a rigor, todo trabalhador tem que ter essa segurança de que a relação só será quebrada por uma razão muito forte. Isso é muito importante, especialmente numa época em que a gente vive uma fragilidade das relações, vive com medo de tudo, medo de perder, né? Medo das perdas, medo de tudo. Então, é uma cláusula assim, que eu parabenizaria aí a empresa se ela conseguisse superar esse receio das discussões jurídicas em torno da cláusula e conseguisse avançar nesse caminho. Fica aí o meu apelo para que a empresa... né? Eu até vou fazer consignar em ata isso, mas fica o meu apelo aí de que a empresa tente avançar um pouco mais, né? Discuta um pouquinho mais, né?
e quem sabe no mesmo modelo que foi feito já no dissídio anterior, né? Foi uma cláusula bem sucinta, não teve, né, grande detalhamento. Tá bom? Eu vou consignar, então, que as partes estão muito próximas, né, de uma conciliação, de acordo com o que veio nos autos, e depois veio a sua defesa, né, doutor, a contestação... Ah, tá, é a sua, né? O dissídio foi ajuizado pelo sindicato. Então, eu vou abrir prazo para a senhora se manifestar sobre a defesa, né? Claro, sobre toda a defesa, mas acaba prejudicando nos demais itens, né? Nos demais itens, a defesa foi... Tá, a defesa é da Celepar. Então, quem tem que se manifestar é o sindicato suscitante. Então, eu vou dar o prazo, o senhor se manifesta, especialmente nessa cláusula que está ainda em discussão. As outras, como praticamente não há mais discussão, possivelmente fique prejudicada aí a defesa, mas vou abrir prazo e nesse prazo vocês negociam, tentam... Excelência, por cautela, até a próxima sessão, caso não se efetive o acordo, será que a senhora também não poderia dar o prazo para aditar a contestação? Aditar? A senhora teria aí algum aditamento a fazer ou se for necessário? Se for necessário, se não fechar o acordo, né? Assim, essa possibilidade fica sempre aberta, eu não diria aditar a contestação, eu diria talvez se manifestar sobre algum pronunciamento do sindicato suscitante que traga alguma matéria nova, traga algum elemento novo, isso, com certeza a senhora pode se manifestar. Que eu até conversei com o doutor, porque aqui, a princípio, nós apresentamos a defesa somente sobre a cláusula de demissão motivada, né? Que a intenção era a gente ter assinado o acordo entendi. Até a audiência. Entendi. Caso, eventualmente, espero que não, né? Mas se eventualmente alguma coisa... Né, frustrar um acordo, não, aí tudo bem, aí a gente pode acertar, acho que não haveria discordância da sua parte também. Absolutamente. Ok, então vamos colocar assim, as partes informam que se encontram em estágio bastante avançado nas negociações relativas ao presente dissídio coletivo. O suscitante apresentou nos autos cópia de ata de reunião ocorrida entre as partes, bem como ata de assembleia deliberativa dos trabalhadores, com o fim de demonstrar a última proposta apresentada pela empresa e a aceitação da maioria dos trabalhadores dos termos dessa última proposta. Ponto. Esclarecem que a proposição é de um acordo parcial, ressalvando-se a cláusula 29ª relativa à demissão motivada, que permanece postulada pelos trabalhadores, mas a empresa, em razão das discussões jurídicas em torno dessa cláusula, inclusive no STF, no momento não aceita que faça parte da composição.
Bom, quanto às demais reivindicações, vírgula, conforme ata de reunião e de assembleia, foram atendidas e aceitas as propostas pelos trabalhadores. Ponto. Faz uma linha seguinte. As partes esclarecem que, nesta oportunidade, ainda não dispõe da redação final do acordo e, por esta razão, pedem o adiamento da audiência para que possam proceder à redação dos exatos termos que deverão compor a conciliação. Ponto. Então, linha seguinte. Considerando que as partes efetivamente se encontram em vias de concluir o acordo nestes autos, ainda que ressalvada a cláusula relativa à demissão motivada, e porque a conciliação é sempre o fim almejado pelo dissídio coletivo, do Ministério Público não há óbice, né, em adiar e tal. Da parte deste juízo e do Ministério Público, não se vê óbice em adiar esta audiência para possibilitar às partes amadurecimento e aperfeiçoamento dos termos do acordo a ser efetivado. Deve ser efetivado. Observa-se, linha seguinte, observa-se que a cláusula pendente de definição, vírgula, a de demissão motivada, já foi objeto de análise pelo TST na sentença normativa proferida no dissídio coletivo TST-RO 510/22.2012.5.09.0000, 4 zeros, vírgula, na cláusula 30, né? Vírgula que restou deferida. Restou deferida, ponto. Observa-se também que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o recurso extraordinário,
Deixa eu achar o número aqui do recurso. Recurso extraordinário 589998. Deliberou, vírgula, com repercussão geral, vírgula, repercussão geral, vírgula, que é, abre aspas, obrigatória a motivação da dispensa unilateral de empregado por empresa pública e sociedade de economia mista, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ponto. Destaca-se ainda o precedente normativo da SDC, acho que é SDC 1, do TST, vírgula, número 47 nessa matéria. Ponto. Com base nesses elementos, conclama-se a empresa a repensar nesse período até a próxima audiência sobre a cláusula proposta pelo suscitante, vírgula, que, no entender desta presidência, significa expressivo avanço no processo de negociação coletiva, dadas as consequências fático-jurídicas da cláusula sobre os contratos de trabalho desta categoria e dos trabalhadores em geral. Aguarda-se reflexão detida da empresa sobre a reivindicação e sobre os elementos fático-jurídicos acima mencionados. E aguarda-se que as partes possam chegar a um acordo integral. Ponto. Excelência. Vamos deixar marcar. Pois não. Constou ali, por gentileza, constou na cláusula 30ª, mas é 31ª. Está no item 30, mas é cláusula 31ª. Eu fiquei em dúvida aí se eu colocava 31º ou 30, porque ele está com 30 na cláusula 30, né? O número, item 30, cláusula... mas eu acho que é a 31ª. Vamos colocar como cláusula 31ª mesmo. No né? dispositivo constou até 31ª. Ah, tá. Tá bom. Vamos, então, deixar marcada essa audiência, e se não houver necessidade, como eu falei, a gente retira, cancela e vocês serão comunicados, né? Só vamos, antes disso, dar o prazo, então. Dar o prazo para que o suscitante se manifeste sobre a defesa, né? Tendo em vista que a suscitada apresentou defesa e documentos nesta oportunidade, defere-se ao suscitante o prazo. O senhor precisa de 5 dias, doutor?
Sim, para não... O prazo de 5 dias para que se manifeste. Ponto. Vamos colocar, então, fica resguardado o direito da suscitada de apresentar eventual aditamento à defesa, vírgula, na hipótese de não se concretizar o acordo nos termos em que foi aprovado em Assembleia de Trabalhadores, vírgula, tendo em vista que, diante da aceitação de sua proposta, a defesa foi apresentada apenas em relação à cláusula da demissão motivada, que permaneceu fora do acordo. Então, daí, se houver necessidade, a gente reabre o seu prazo, né? Designa-se para continuação da audiência o dia, vamos ver uma data aqui que a gente possa... Hoje é dia 4, né? 4 de outubro. Vamos marcar para o dia 25 ou 26 de outubro? Deixasse um prazo mais elastecido, que aí dá tempo de vocês redigirem, trazerem, né, os termos do acordo e tal, né? Vamos pôr 25, então. 25 de outubro. Já vamos colocar 15 horas. 15, né? Pode ser que aconteça algum outro atraso. Hoje a sessão especializada atrasou muito, né? Tinha muito processo, né? Não tem sessão, doutora, mas... Né? Pode ser que né? De repente marca, né? Vamos, então, deixar às 15 horas. Né? Ponto. Na eventualidade das partes concluírem os termos do acordo antes dessa data e protocolarem nos autos, vírgula, retornem conclusos para análise e deliberação quanto à necessidade de se manter a próxima audiência designada. Bom, eu espero que o quanto antes vocês me tragam essa petição, que a gente consiga fechar esse acordo, né? Seja ele integral, seja ele parcial, também só essa cláusula aqui, por mais que ela seja bastante importante, significativa, mas que isso não seja também o motivo aí para não se realizar o acordo naquelas outras cláusulas de aplicação mais imediata, que é do reajuste, das outras condições, né? Então, cientes as partes e o Ministério Público do Trabalho, vamos encerrar a audiência e dispensamos a assinatura das partes na ata, porque estão acompanhando aí pelos monitores, né?